Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos conversar mais um pouquinho, né? Vamos trazer algumas compreensões, tá bom? Importante que vocês precisam ter para realizar todos esses trabalhos, tá? E dessa vez eu vou pedir o seguinte: conforme vocês forem tendo dúvidas, já vão erguendo a mão para ir já ir tirando a dúvida junto, certo? E às vezes só espera eu finalizar ali a sequência de algo que eu estou falando, mas aí eu já quero estar respondendo as dúvidas, tá bom? Tirem as dúvidas, não fiquem com dúvidas, porque esse é o momento onde vocês terão essa oportunidade, essa possibilidade de esclarecer algumas coisas que às vezes ficam soltas, tá? As lives, elas estão sendo muito importantes, né? Porque é um momento onde a gente consegue trazer algumas explicações, algumas clarezas, que geralmente, às vezes, lá no presencial, a gente não tem tanto tempo para isso. Então, as lives estão acontecendo também para isso, para estar esclarecendo muitas questões para vocês. E é um momento também onde vocês conseguem se manter por mais tempo na frequência ali, na presença da própria egrégora da tenda dos xamãs, certo? Às vezes não conseguiu ir no trabalho, mas aí participa de uma live, aí vai permanece ali naquele movimento que é importante. Então vamos falar um pouco sobre a limpeza energética, o porquê que ela é tão importante e o porquê que ela tem que acontecer. E quando é que todo esse trabalho energético ele é muito importante? Quando eu iniciei os trabalhos na tenda dos xamãs, a minha conexão com esse lado energético, tanto eu quanto o Renato, é muito grande. Então, para mim, era mais fácil conduzir para esse lugar. Só que toda a espiritualidade ali, toda a egrégora que ampara esse trabalho, junto com a medicina ayahuasca, me fizeram tomar uma outra direção. Me fizeram deixar essa parte energética, não deixar totalmente de lado, mas me fizeram buscar um conhecimento que eu não dava tanta importância, que é para neurociência, para tudo ali que envolve o comportamento humano, para as emoções. E quando eu comecei a estudar tudo isso, foi ficando várias coisas assim muito claras para mim. E uma delas, que eu diria assim que é a mais importante de todas, quando uma pessoa ela recorre a um trabalho energético, aí ela busca alguém para receber um reiki, uma barra de axis, um passe, ou ela vai num centro espírita, ou ela vai num terreiro. Quando ela está olhando somente para esse lugar, geralmente ela vai numa energia muito passiva. É aquele momento onde ela vai somente para receber. Aí ela vai, ela recebe aquela limpeza, ela se sente bem, só que como ela recebeu no polo passivo, ela permanece no passivo também. E daí, o que acontece? Ela acha que é sempre a obrigação de alguém fazer aquilo por ela. Então, ela não tem aquele movimento de autorresponsabilidade. Aí ela vai lá, recebe aquela limpeza, recebe toda aquela reenergização, e aí o que ela faz? Ela volta a cometer as mesmas coisas que ela já cometia. Aí ela não consegue ampliar tudo aquilo. Quando a gente traz junto toda essa expansão da consciência, aonde a pessoa passa a ter consciência de todas as ações dela, do dia a dia, de tudo que aconteceu na vida dela. Por isso que a TRG é muito importante. A TRG é uma terapia de reprocessamento generativo, aonde você reprocessa todas as memórias traumáticas dessa vida. Aí, com isso tudo se completando, se juntando, ela sabe quais as emoções que prende ela numa vibração muito baixa, numa frequência muito baixa. E quando ela sabe quais movimentos na vida dela que acaba prendendo ela nessas frequências baixas,
ela tem mais condição de tomar consciência e sair, certo? Ela tendo consciência, uma consciência expandida, ampliada, do que eu sei o que acontece comigo, eu sei exatamente os movimentos que eu passo, situações que me levam a baixar a minha frequência. Aí, nesse momento que eu sinto que a minha energia não está boa, a minha frequência não está boa, eu sinto que a minha vitalidade ela está sendo drenada o tempo todo, aí eu recorro a um trabalho energético, aí a pessoa vai lá e tira todos aqueles miasmas que estão ali grudados no seu campo energético, faz toda aquela limpeza de miasmas, de obsessores, tudo aquilo ali que você imaginar que está preso ali é retirado. E olha só, você tem uma consciência expandida, uma consciência ampliada. Eu sei o que está acontecendo. E eu sei que energeticamente eu não estou bem, a ponto de fisicamente eu me sentir fraca, desvitalizada, doente. Aí eu recorro a um trabalho, a pessoa vai lá e limpa todas aquelas energias que estão densas e grudadas no meu campo energético, fez aquela varredura, limpou, reenergizou. Você com a consciência expandida, o que você vai aproveitar? Toda aquela limpeza, todo aquele vigor que você recebeu para dar o salto que você necessita para sair daquela frequência densa e baixa. Se a sua consciência não está expandida e ampliada, você recebe o trabalho e permanece no mesmo lugar. Quando a gente recebe uma limpeza energética, nós recebemos no polo passivo. Porque a gente depende de uma outra pessoa para ir e fazer a limpeza que sozinhos nós não conseguimos mais fazer. Do polo passivo, você também ancora o seu polo ativo. Recebe a limpeza, aí ativamente você aproveita toda aquela limpeza que você recebeu e dá o salto que você precisa. Se você está com uma consciência colapsada, pequena, não está expandida, ela está totalmente ali pequena mesmo, você recebe a limpeza e permanece no mesmo lugar. Passa uma semana, 2, você já está novamente com todo o seu campo energético sujo, contaminado. Aí aquela pessoa que toda semana ela está no terreiro, recebendo uma limpeza, e ela está sempre se queixando das mesmas coisas. Ela não consegue sair, porque ela está no polo passivo, apenas recebendo, com uma consciência totalmente pequena. O nível de consciência, às vezes, não está nem... Está acontecendo em pequenos momentos só. Aí ela vai lá, recebe e permanece naquele mesmo movimento, anos após anos na vida dela. Eu já estive nesse lugar por muito tempo. Eu recebia toda a limpeza, eu passava por um ebó, passava por limpezas pesadíssimas, como essa que vocês vão passar, só que daí eu não conseguia, a minha consciência ela não estava expandida. Aí passava uma semana muito bem, com energia boa, 2 semanas, às vezes chegava até um mês. Só que de repente começava novamente a minha frequência, todo o meu campo energético ficar novamente contaminado e poluído. Aí os sintomas da depressão voltavam novamente com força e eu não conseguia sair. Certo? Então, por isso que a gente recebe toda a limpeza energética num campo passivo. Isso não tem jeito. Você depende de uma outra pessoa para ir lá e fazer isso para você. Só que você recebe e já traz a sua ação para você conseguir sair daquele lugar. Certo? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês fiquem, que vocês precisam saber. Alguma dúvida dessa primeira parte? Não, eu não. Alguém? Dúvidas? Kátia, quer perguntar alguma coisa? Érica? Ângela? Loriana? Quem eu estou conseguindo ver aqui, tá? Anderson?
Posso continuar? Lucas? Se tiver dúvida, pessoal, Renato, Alves, se tiver dúvida, esse é o momento de perguntar. Quer perguntar, Anderson? Então tá. Agora vamos lá para a segunda parte, tá bom? Quando eu expando a minha consciência, eu começo a saber o que faz baixar a minha frequência. Quanto mais eu estou nesse movimento, quanto mais eu estou expandindo a minha consciência, ampliando a minha consciência, eu passo a descobrir coisas que acontecem na minha vida que baixa a minha frequência. Então, eu começo a saber quais sentimentos que acontecem dentro de mim, quais emoções que acontecem dentro de mim. O sentimento é sempre aquela nossa perspectiva para fora, tá bom? As emoções é aquilo que reage dentro de mim. Então, eu começo a saber se às vezes aquela expectativa minha está presa. Às vezes uma expectativa minha como criança. Peraí que hoje eu estou com um cenário um pouquinho mais... Pega um pequenininho aqui. Bem pequenininho. Eu começo a saber se aquela expectativa minha é lá de pai ou mãe. Você entendeu? Olha a criancinha aqui, ó. Eu começo a saber se eu estou esperando alguma coisa do meu pai ou se eu estou esperando alguma coisa da minha mãe. Na onde é que eu estou presa? Ou se, de repente, eu estou como criança esperando algo do meu companheiro, da minha esposa, do meu namorado, do meu marido. Em quem que eu estou projetando toda aquela minha responsabilidade? Então, eu começo a conseguir enxergar a minha vida e como é que eu estou posicionado nela. E se eu estou a maior parte do meu tempo na minha criança ou se eu estou no meu adulto. E isso é muito importante. Certo? Quando eu começo a olhar para isso e saber se eu estou mais na minha criança ou no meu adulto, eu tenho mais condição de ampliar essa minha consciência e saber qual emoção que está passando em mim, qual o sentimento que está em mim, e se esse sentimento, essa emoção, me mantém no adulto ou se me mantém na criança. Certo? Alguma pergunta? E quando é que eu fico sabendo disso? Eu fico sabendo disso em todo esse processo que nós realizamos com a medicina ayahuasca, com as terapias. Agora, o pessoal que está na quarta-feira, nas terapias em grupo, né? Onde a gente está tendo tanto dinâmicas em grupo, constelação familiar em grupo. Aí ali é o momento onde vocês começam a ter mais clareza sobre todos esses movimentos, de como é que vocês estão agindo na vida de vocês. Certo? E isso tudo me ajuda o quê? Manter um estado de consciência expandido e ampliado. A nossa consciência tem estudos que diz que a gente tem apenas 10% da nossa consciência. Tem outros estudos que já colocam como se a gente tivesse apenas 3% de capacidade de estar no estado consciente. Conforme na onde a pessoa está ali inserida no grau de evolução dela, ela vai estar aí entre 10%, 5%, 3% de uma consciência expandida. Às vezes é o máximo que ela consegue expandir. Só que se eu sei que a minha consciência ela consegue expandir no máximo ali 10%, aí o que eu posso fazer depois daquela consciência expandida em 10%? Eu amplio o máximo que eu conseguir naqueles 10%. Eu amplio o máximo que eu conseguir naqueles 3%. Aí é onde eu consigo ter um volume maior de percepção, clareza e discernimento de todas as coisas na minha vida.
O subconsciente, ele é aquele lugar onde armazena todas as informações que nós temos na nossa vida. É a nossa grande biblioteca. É o nosso registro acástico. E muitas vezes a gente acha que esse subconsciente, ele está no nosso cérebro, na nossa memória, ele está em todos esses lugares, mas ele também está no nosso campo energético. Por isso que quando a gente chega perto de alguém, a gente consegue sentir o que aquela pessoa está sentindo. Porque eu faço uma leitura do campo energético daquela pessoa. Eu não entro na memória celular. Eu não entro no corpo físico. Eu adentro no campo energético. Então, a gente faz uma leitura do campo energético da pessoa. E no campo energético estão todas as informações de todas as vidas que você tem, que você teve, tanto vidas passadas, vidas paralelas. É na onde armazena a maior parte de todas as informações. É na onde está o seu subconsciente, aonde está o seu registro acástico. Agora, imagina que se no seu registro acástico, que é toda o seu campo energético, ele estiver todo contaminado de energias densas, de miasmas, de larvas astrais, de obsessores, como é que você acessa de forma ampliada essas informações? Você pode estar até com uma consciência expandida, mas se em torno dessa consciência o seu campo energético está contaminado, as informações que precisam chegar não chega, às vezes não chega com clareza e muitas vezes nem chega. Por isso que quando eu estou com o meu campo energético totalmente sujo, contaminado, impregnado, a minha intuição, que vem através da minha expansão do terceiro olho, desse chakra aqui do terceiro olho, ela não consegue me trazer informações importantes. Muitas vezes, nós não estamos com a intuição aguçada, boa, clara, porque nós estamos com o nosso campo energético sujo. Por isso que muitas vezes, assim, parece que eu não consigo enxergar claramente o que é que está acontecendo. Então, facilmente uma pessoa chega em mim e me engana. Porque essa visão que eu tenho, que vai além, muito além da minha visão física, que me possibilita ler o campo energético da outra pessoa, ela está fechada. A minha energia está contaminada e suja. Então, eu chego ao lado de uma pessoa, eu não sei o que é meu e o que é dessa outra pessoa. Eu apenas junto sujeira com sujeira. Por isso que muitas vezes a pessoa passa por processos intensos. Eu vou contar um exemplo meu, tá? Eu tive por um bom tempo na minha vida submersa a tudo isso e eu não conseguia enxergar o que realmente tinha na intenção das pessoas que se aproximavam de mim. Porque eu estava totalmente com o meu campo energético sujo, contaminado, com a minha terceira visão bloqueada pelo excesso de informação e de sujeira. Pessoas se aproximavam de mim e eu achava que era só aquilo que eu estava vendo e que elas estavam falando. Aí eu depositava uma confiança em pessoas errada e a pessoa vinha e me roubava. Vinha e fazia movimentos que me prejudicavam e eu não conseguia ver. A hora que eu só conseguia enxergar quando as coisas já tinham acontecido no campo material. E isso aconteceu muito comigo.
parou de acontecer depois que eu comecei a consagrar a medicina ayahuasca e eu comecei a intensificar o meu processo de limpeza. Mas daí de um lugar com a mente expandida e ampliada. Quando é que tudo que acontece no nosso... Tudo que acontece... Às vezes a gente tem uma informação para receber e essa informação ela está no nosso subconsciente. Qual parte nossa que traz essa informação para a nossa consciência adulta? É a nossa criança ferida. Por isso que às vezes está acontecendo alguma situação comigo, eu não estou gostando de algo, mas eu não consigo definir o que é. Gentilmente, eu cedo espaço para a minha criança ferida e ela traz para mim exatamente o que é que está acontecendo comigo. Aí eu descubro que tem uma memória minha presa na minha infância, muitas vezes lá de pai e de mãe, e eu permaneço trazendo essa memória para o dia, para o hoje. Então eu trago para cá para que isso não aconteça e eu não viva presa na criança ferida. Eu tenho que ancorar a minha consciência adulta, mas sempre que eu perceber que algo está estranho, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo, eu converso com a minha criança e digo para ela: mostre-me onde é que está essa dor em mim, que está me fazendo entrar nesse turbilhão de confusão. Gentilmente, a sua criança irá te mostrar onde é que está. Por isso que a criança ferida, a gente não faz um único processo e cura a criança ferida. Essa criança ferida estará com você até o último dia da sua vida. E ela está sempre sinalizando. O que não pode é ela sinalizar e você permanecer nesse lugar. Sinalizou aqui, agradece ela, diz que agora é com você que protege, que você que cuida, porque agora você é adulto, e volta para a sua consciência adulta para você poder resolver o que está acontecendo na sua vida. E quando a gente faz isso, a gente passa a identificar os momentos aonde a nossa frequência baixa, aonde eu entro em alguma emoção, em algum sentimento, percebo que a minha frequência baixa, eu percebendo aonde a minha frequência baixa, eu tenho a possibilidade de ir lá e limpar. Agora eu vou fazer uma outra explicação aqui para vocês. Vou pedir para vocês olharem aqui. Peraí, deixa eu filmar. Vou pedir para vocês imaginarem aqui, como se aqui fosse uma linha, tá bom? Uma linha imaginária aqui. Eu ia colocar uma escala aqui, mas eu nem coloquei. Mas imagina que aqui é uma escala positiva e para cá uma escala negativa. E aqui é uma linha que separa essa escala negativa da escala positiva. Aqui é quando eu estou frequenciando numa energia densa e negativa. Quanto mais eu vou descendo, pelas cores aqui vocês vão percebendo que a energia vai ficando cada vez mais densa. E se eu começo a elevar a minha frequência, no início, aqui na frequência também um pouco mais escura, de repente eu vou subindo e vou percebendo que ela vai ficando mais fluida. Qual que é o normal do ser humano? É ele ficar oscilando entre uma frequência mais alta e uma frequência mais baixa. Nós não conseguimos permanecer aqui na terceira dimensão lá em cima. Certo? Então, às vezes a gente até chega. Só que quando a gente chega aqui numa frequência muito alta, a gente começa a perder... A gente não consegue mais olhar aqui para essa linha e sentir necessidade de
muitas vezes de trabalhar, de receber mais dinheiro pelo que eu faço, de repente, ter um relacionamento saudável, ou até, muitas vezes, ter um relacionamento. Porque quando a pessoa fica numa frequência muito alta, ela vai perdendo o senso de materializar as coisas. Então, para ela, aqui em cima, qualquer coisa tá bom. Quem que estaria aqui, às vezes, a maior parte do tempo? Monge, pessoas que ficam totalmente reclusas e fica ali naquele processo só de meditação. Isso se ele não estiver sendo indiferente com o que ele veio fazer. Tem muitas pessoas que estão no celibato, muitas pessoas que são monge, padre, freiras, mas na verdade são pessoas que estão indiferente, fugindo do que elas vieram olhar. Certo? Então elas tentam se manter num lugar apenas para fugir. Agora, aquela pessoa que veio somente para cumprir os últimos momentos dela aqui na terceira dimensão, às vezes ela fica aqui, ela não tem mais necessidade de vir para cá. Certo? Agora eu quero que vocês olhem para uma outra questão. Quando a gente inicia todo esse processo de expansão da consciência, nós estamos frequenciando numa frequência baixa e densa. Aí, de repente, aqui, eu começo a consagrar da medicina ayahuasca, mas a minha frequência ainda está aqui embaixo. Eu aqui ainda estou ansioso, depressivo, confuso, ainda estou no vício, ainda estou na traição, na prostituição, na pedofilia, na pornografia. Aqui eu ainda estou tirando proveito da situação, roubando pessoas. Só que, de repente, eu começo a olhar para tudo isso e começo a decidir que nada disso mais me serve. E eu começo a ampliar a minha consciência. E quando eu começo nesse processo de expansão e ampliar a minha consciência, eu começo a conseguir olhar para mim. E eu começo a decidir aquilo que fica e aquilo que sai. E quando aqui eu começo a ter consciência de que aquela ação que eu realizava na minha vida não é boa, eu preciso sair desse lugar. Só que para eu conseguir sair desse lugar, o meu campo energético está contaminado, está sujo, está impregnado. Aí eu preciso aqui de alguém que venha e me ajude a limpar esse campo. Aí é onde eu recorro a lugares como a Umbanda, Candomblé, principalmente Umbanda e Candomblé, para que eles possam, com os recursos que eles têm, limpar o meu campo energético. Vou lá de forma consciente, porque sozinho eu sei que eu não consigo fazer, recebo essa limpeza e começo a subir. Porque agora eu estou consciente, então eu limpo aqui e começo a subir. O que eu estou limpando aqui do meu campo energético? Eu estou limpando todas aquelas sujeiras que ficaram impregnadas de tudo que eu fui vibrando, frequenciando aqui. Traição, roubo, drogas, prostituição. Aqui, ó. Aqui eu estava frequenciando e trazendo tudo isso para o meu campo. Tomo consciência. Se eu não limpo, eu não subo. Então, tomo consciência, limpo e subo. Tomo consciência novamente, mais ampliada, mais expandida, diferente desse lugar, aqui um pouco mais ampliada, expandida. Recorro novamente a uma limpeza energética, faço a limpeza, tomo o impulso da energia ativa e subo. Mais uma vez, amplio minha consciência, expando e amplio, recebo mais uma vez uma limpeza energética. Querendo entrar, dá para entrar. Recebo mais uma vez a limpeza energética, amplio e subo.
E assim eu vou fazendo, certo? Até que, de repente, eu estou nesse lugar. Aqui, eu já consigo fazer as limpezas sozinha. Eu consigo tomar um banho de ervas em casa, eu consigo acender uma vela, defumar minha casa e já sinto toda a energia fluindo. Só que, de repente, acontece alguma situação emocional aqui comigo. De repente, eu descubro que eu estou sendo traída. De repente, eu descubro que eu fui roubada. De repente, me bate algum sentimento ali de abandono, rejeição. Aí, o que eu faço? Eu vou novamente descendo. Até que eu tomo consciência de que, opa, minha frequência está baixa novamente. Aí eu vou, descubro o que é que está acontecendo comigo. Você entendeu? Descubro o que está acontecendo, qual a emoção, se é lá algo lá da minha infância, curo novamente aquela situação em mim, recebo uma limpeza energética e vou subindo novamente. Com o passar do tempo, a gente pode até descer, mas aí já consegue subir. Então, a gente vai ficar assim, ó, tô aqui, desço um pouco, você entendeu? Se eu não desci muito, aqui eu consigo, às vezes, até me limpar sozinha, certo? Subo novamente, aqui, fico lá num lugar muito bom para mim, só que para materializar eu tenho que estar mais próximo dessa linha, volto, materializo, subo aqui, materializo, de repente acontece uma situação comigo, aí eu caio novamente. Só que como eu já estou há mais tempo aqui, então eu caio, opa, minha frequência não está boa. Faço a limpeza, subo novamente, certo? Então a gente fica oscilando. Só que antes disso tudo se firmar, a gente sobe um pouquinho e às vezes a gente vai lá embaixo novamente. Aí eu vou, não, porque eu não aceito mais esse lugar na minha vida, realizo as limpezas, amplio, expando a minha consciência, subo. Aí, de repente, puf, caio novamente. Subo. De repente, eu já não estou mais caindo. E, de repente, aqui, eu caía e ficava muito tempo. Agora eu caio e rapidamente tomo consciência e volto. Certo? Só que cada vez que eu baixo minha frequência, eu tenho que o quê? Limpar energeticamente. Certo, pessoal? Preciso limpar a minha energia aqui. E todos nós oscilamos. A diferença é que chega um momento que eu caio menos. Entenderam essa parte? Alguma pergunta? Eu entendi. Se alguém tiver alguma pergunta, pode estar fazendo. Agora vamos lá. Quando eu estou aqui, eu preciso de alguém para me ajudar nessa limpeza energética. Muitas vezes, quando estamos aqui, nós não temos forças para sair da cama. Muitas vezes nós dependemos de uma pessoa para levar comida até nós. Eu já estive nesse lugar. Eu sei que tem várias pessoas no grupo que sabem de onde eu estou falando. Quando eu estou aqui, eu estou na sobrevivência. E eu preciso de alguém para me tirar desse lugar. Aí eu vou no centro espírita, eu vou no terreiro de Umbanda, o pai de santo e a mãe de santo fazem o quê comigo? Fazem um ebó, fazem limpezas profundas para que eu possa sair desse lugar do estado de sobrevivência. Tem muitas pessoas que tiram a vida nesse lugar, cometem suicídio. Tem pessoas que adoecem a ponto de perderem a vida. Tem pessoas que adoecem, que ficam acamadas e não conseguem mais sair. Tem que ficar hospitalizada. Esse lugar aqui é muito perigoso e sério. Nesse lugar aqui, sozinho você não consegue sair. Se você estiver aqui, você tem que ir no médico, no psiquiatra, tem que tomar medicamento. Você tem que recorrer a uma limpeza energética até você começar a ter condição de sozinho fazer as escolhas.
Então, esses dias eu postei no grupo, né, uma questão de pessoas que cometem suicídio, que às vezes ela demonstra ali que ela está bem, que ela está feliz, mas ela não está. Esse lugar, pessoal, mais uma vez eu vou falar para vocês, tem pessoas que perdem a vida porque estão nesse lugar. Se você tem alguém da sua família, você tem o seu marido, sua esposa, um filho, um amigo, pai, mãe, nesse lugar aqui, por mais que ele diga para você, vá embora, eu preciso ficar sozinha, eu preciso ficar sozinho. Nesse lugar aqui, a gente está tão ruim que a gente não quer ninguém perto de nós. O Renato, ele me resgatou desse lugar aqui, ó. Se eu não estivesse com o Renato do meu lado, me ajudando, fazendo as limpezas que ele fazia em mim, na minha casa, em tudo, provavelmente eu não teria aguentado. Eu não teria tido força para buscar a medicina ayahuasca. Então, se alguém no grupo, ou se vocês sabem de alguém, eu vi alguém colocando aqui, né? Se você tiver alguém desse lado, por mais que ele diga para você, quero ficar sozinho, essa pessoa não tem condição de estar só. Certo, pessoal? Se em algum momento acontecer com vocês, vocês precisam comunicar com seriedade para mim e para o Renato. Não importa o horário, não importa o dia, tá bom? Diga só, socorro, meu endereço é esse. Mas não fiquem só. Esse lugar aqui é perigoso. Tá? Isso aqui tem que ficar muito claro para vocês, tá? E quando essa pessoa pede ajuda para nós temos, pessoal, aí a responsabilidade, a obrigação de ajudar. Aí não é nem um auxílio, é ajuda mesmo. É pegar essa pessoa e tirar ela desse lugar. Certo? A hora que a gente faz isso, a pessoa tem um fôlego, começa a ampliar a consciência, expandir. Aí, ela pode retornar? Ela pode retornar, mas ela já sabe que tem um lugar. Ela já sabe que ela consegue, que tem mais coisas. É todo mundo que consegue fazer um banho de ervas, um ebó, para tirar a pessoa desse lugar? Não. Aqui, vocês perceberam que quem faz essa limpeza com vocês é o Renato. O homem, ele tem mais estrutura energética e física para conseguir... Vou pegar aqui, tá bom? O homem tem uma estrutura mais densa do que a mulher. Então, o homem, ele consegue sair daqui, descer, fazer o resgate de quem precisa ser resgatado e trazer a pessoa de volta. Se eu, agora, tento fazer isso, a minha energia, a hora que eu voltar, eu vou ficar pelo menos uns 15 dias muito cansada. O Renato, com 1, 2 dias, ele já recupera. Eu não. Então, eu prefiro ficar com uma energia aqui, ó, frequenciando mais alta, para poder realizar os trabalhos que vocês realizam de harmonização, de consagração, as terapias que vocês realizam comigo. Eu consigo frequenciar e trazer vocês para uma frequência mais alta do que eu precisar descer. Então, o Renato desce por nós, tá bom? Ele traz para ele uma frequência que daí a gente chama, trazendo aqui para as frequências da Umbanda, do Candomblé. O Renato consegue ancorar uma frequência de Ogum. Dessa vez ele vai trazer a frequência de Obaloaiê também, que o Obaloaiê é o guerreiro de Omolu, então ele consegue descer. O Renato ancora essa frequência, desce, realiza o trabalho de limpeza com vocês, tira vocês desse lugar, sobe com vocês junto, para que vocês possam depois realizar os trabalhos de harmonização, de terapia lá comigo. Ficou claro essa parte para vocês? O Renato tem estrutura e condição para isso, eu já não tenho. Se eu tento fazer isso, eu me dou mal.
Certo, pessoal? Quando eu percebo que eu tenho que ajudar energeticamente uma pessoa, primeiro eu digo para o Renato, Renato, tem que limpar essa pessoa. Por isso que vocês vão ver o Renato preparando banho de ervas, fazendo um monte de coisa. Depois que eu vou lá e aplico um passe numa pessoa, aplico ali uma reenergização na pessoa. Só que se eu tento aplicar aqui embaixo, a minha estrutura não aguenta. Então, eu posso aplicar daqui para cima. O que acontece quando a pessoa vai aplicar um reiki e uma pessoa está aqui? Às vezes, ela acha que o reiki não está funcionando. Ela vai tentar dar um passe numa pessoa e a pessoa está aqui. A impressão que a gente tem é que a pessoa não está reagindo. Sabe por quê? Na maioria das vezes, um reiki não chega tão denso, numa energia tão densa. Aqui, somente um ebó, oferenda, limpezas profundas, de banhos de ervas assim, profundos, que é isso que o Renato faz, consegue tirar a pessoa, trazer ela para um lugar mais fluido, aí aqui um reiki começa a funcionar. Um reiki, uma barra de axis, um passe energético. Aqui não. Aqui é limpeza mesmo, é limpeza pesada, é faxina pesada. Para que a pessoa consiga vir para cá e comece a conseguir receber um passe energético. Seja lá um reiki, uma barra de axis, um passe espiritual, um benzimento. Tem que estar com uma energia mais limpa e fluida para poder chegar. Aqui, somente limpeza pesada. Por isso que na Umbanda, no Candomblé, eles preparam alimentos e passam alimento no corpo da pessoa. Por isso que quando chega uma pessoa numa situação muito precária no Candomblé, eles precisam fazer o quê? Matar um animal. Tirar todo o fluido energético do animal para transferir para a pessoa. Só que hoje, com a compreensão que eu tenho, esse recurso de matar um animal somente quando for casos de vida ou morte. Ou é aquela troca energética muito forte. Se não, um ebó, o processo que o Renato irá realizar já é o suficiente para levantar essa pessoa. Se eu vou num lugar, olha aqui, ó, que importante isso que eu vou falar para vocês. Vou consagrar de uma medicina ayahuasca num lugar aonde todas as pessoas estão vibrando numa energia muito baixa. Tem muita gente servindo medicina ayahuasca, fazendo trabalhos espirituais numa energia, numa frequência baixíssima. Por isso que tem pessoas que consagram uma medicina ayahuasca numa frequência baixa e acontece o que com ela? Ela surta, ela passa mal. Porque ela abriu o campo energético dela num campo denso. E ela já densa, num campo denso, abrindo todo o canal energético dela. Olha a explosão de matéria densa nessa pessoa. Por isso que a gente não abre o nosso campo energético, a gente não consagra ayahuasca em qualquer lugar. Eu preciso saber se esse lugar que serve a ayahuasca é um lugar que vibra numa energia mais alta. Porque aqui eu posso abrir meu campo energético e não sair pior do que quando eu cheguei. Tá claro isso aqui para vocês, pessoal? Se eu vou em algum lugar para tomar um passe energético, fazer uma limpeza energética, num lugar onde as pessoas frequenciam energia baixíssima, eu posso até me limpar rapidamente, se eu não tenho uma consciência expandida e ampliada,
eu posso até ficar pior. Mas é o único recurso que eu tenho, é aquele lugar que a energia não é boa. Recebo a limpeza e pulo. Aproveito para sair rapidamente. Porque se eu limpar e permanecer ali, vai passar, no outro dia você já vai estar duvidar pior do que você do que você chegou. O que o Renato faz? Ele está aqui, como nós. Desce, realiza a limpeza, sobe com todo mundo e entrega todo mundo nesse lugar aqui, ó. É todo mundo que faz isso? Não. Por isso que a gente não abre nosso campo energético, por isso que a gente não faz trabalho de limpeza energética em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Só faz se aquela for a única pessoa que tiver. Aí eu me submeto. Faço, mas eu sei que eu tenho pouquíssimo tempo para sair desse lugar. Ficou claro para vocês, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ficou claro? A última coisinha só para passar aqui para vocês, que é bem importante. Por que tem pessoas que passam pelo processo de limpeza energética, limpou, aproveitou, subiu, de repente ela consegue realizar um monte de coisa na vida dela. Ela muda de emprego, ela consegue um relacionamento bom para ela, aquele dinheiro que estava bloqueado em algum nível é liberado, aquele trabalho que ela tinha que realizar e aqui ela não conseguia, de repente ela faz a limpeza, sobe e realiza aquela promoção no trabalho, de repente tudo abre. A hora que você faz uma limpeza, você tem ali um momento de fazer algo que a gente chama de cocriação. A sua energia ela está tão elevada que é na onde você cocria aquilo que você quer. Para o pessoal que vai passar pela limpeza energética, fez a limpeza, vocês vão perceber que a energia de vocês vai estar muito alta. Aproveita a primeira semana e a segunda para cocriar. Cocria. Se você não tem nada em mente, pergunta para o universo, o que mais é possível? Porque esse é o momento que vai chegar todas as informações e você vai conseguir se conectar com aquela abundância e prosperidade que você quer para a sua vida. Seja na área da saúde, financeira, relacionamento. Porque a abundância e a prosperidade estão em todas as áreas da nossa vida. Então, esse é o momento, fiz a limpeza, cocrio. Precisei novamente, fiz a limpeza, cocrio. Fiz a limpeza, cocrio. Esse é o momento de cocriar. Não é aqui. Aqui a gente não consegue cocriar nada. É aqui que eu consigo. Passei pelo processo de limpeza, cocrio. Quem vai fazer a limpeza já vai dizendo para você, já vai escrevendo no papel o que é que você quer cocriar. Já vai escrevendo. Eu quero fazer isso. Eu preciso ganhar dinheiro nisso. Eu preciso um relacionamento assim. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Oi? Preciso me curar de tal doença. Passei pelo processo, limpei, chego aqui, cocrio a saúde que eu quero. Cocrio a casa que eu quero. Cocrio o trabalho que eu quero. Cocrio o dinheiro que eu quero. Certo, pessoal? Agora, alguma dúvida? Se não tiver, daí eu vou passar para o Renato. Que o Renato vai estar trazendo para vocês passo a passo de como será realizado o trabalho. Dúvidas? Nenhuma? Então, vou passar para o Renato. Bom, boa noite, pessoal. Como a Lígia falou, nós vamos fazer o trabalho, tá? Nós estamos, assim, criando essas novas oportunidades de limpeza, porque a gente sentiu que o pessoal sempre vinha perguntar
onde poderia fazer limpeza, que estava recebendo muita informação, estava meio nebulosas as informações que estavam recebendo, né? Aí, tanto a Lígia quanto eu, a gente consagrou, a gente recebeu, e eu recebi que as limpezas poderiam ser feitas por nós lá da tenda mesmo, nós teríamos o campo aberto. Eu procurei a minha mãe, que é a mãe de santo, tanto da Lígia quanto a minha também, e eu recebi autorização para fazer tudo isso. Então, não é algo que está vindo de mim por aventura e dizer que eu posso, que eu me vangloriei para poder fazer. Não, é algo que foi autorizado pelo astral para ser feito, certo? Então, o processo, ele é parecido. Quem passou pela limpeza no final do ano passado, o processo é semelhante. Quem não passou é bem tranquilo, tá? A gente precisa, vocês vão passar por uma série de banhos, entendeu? Vai ter alguns processos a mais nesse agora, tá? Que eu recebi, que é uma limpeza maior, tá? Terminando, vocês vão consagrar a ayahuasca, vão harmonizar, e a gente vai firmar o Omolu, que é para trazer a saúde, a prosperidade, e o Oxalá, que é para trazer a prosperidade. O Omolu é para trazer a saúde, questões de saúde, e Oxalá, que é para trazer a prosperidade, o que vocês buscam. Vai ter todas as oferendas dos outros orixás. Se vocês sentirem na hora de, eu quero fazer uma oração, eu quero acender uma vela ali para poder firmar, ancorar uma energia, vai estar lá à disposição para vocês também. Eu sei que tem muita gente no grupo que gosta de Ansan, que cultua o Ansan por ter toda a movimentação energética, tem outros que cultuam Oxóssi, então vai estar tudo firmado lá, as oferendas, e vocês vão estar podendo estar fazendo sua devoção lá na medida que você achar que é necessário, certo? Esse processo, nem todo mundo vai conseguir participar, porque o espaço da tenda ele é pequeno ainda, a gente não conseguiu terminar toda a varanda ainda, para a gente poder, se a varanda estivesse pronta, eu ia poder atender muito mais gente para fazer, entendeu? Porém, a varanda não está pronta, então nós estamos num espaço limitado. Só que na programação a gente vai ter, pelo menos de 3 em 3 meses, um trabalho desse, entendeu? Então, foi como a Lígia falou. Às vezes a gente recebe a limpeza, a gente consegue co-criar várias situações na nossa vida, a gente consegue um novo emprego, consegue montar um negócio, consegue, enfim, deslanchar, e a gente percebe que a energia vai diminuindo. Então, está na hora de uma nova limpeza, um novo processo para poder levantar você novamente, certo? Então, vai ser de 3 em 3 meses. Então, quem não conseguiu agora por não ter conseguido o lugar na agenda, ou está impossibilitado devido ao feriado, ou está trabalhando no dia, vai ter uma nova oportunidade em julho, certo? Deixa eu só olhar o calendário aqui. Vai ser mais ou menos em torno do dia 22 a 29, entendeu? Vai ser na última semana de junho, certo? Aí vai ter um próximo em setembro, também no dia 21 ou 28 de setembro, certo? E depois vai ter um em dezembro, que a gente vai concluir, igual foi esse agora também, ou vai ser no dia 21, antes do Natal, ou antes do Ano Novo, certo? Que vai ser a confirmar ainda, certo? Se vocês perceberam, é sempre na passagem de estação. Outono, primavera, verão, aliás, verão, outono, outono, inverno, inverno, primavera, primavera, verão. Sempre nos solstícios, que é onde a energia muda, as frequências energéticas mudam, então a gente determina uma lua para poder fazer a limpeza energética. Então, é tudo equilibrado para a gente poder fazer o processo, tá? No que a gente fez o ano passado, eu pedi para vocês um material, só que eu senti que muitas pessoas ficaram com dúvida, o pessoal trouxe o material, não trouxe da maneira que deveria ter trazido, então houve muita confusão ali, uma certa confusão. Então, eu resolvi passar o valor para vocês, e a gente vai estar fazendo aqui tudo, entendeu? É mais trabalho para a gente, fica mais desgastante, só que eu prefiro fazer dessa forma, vai ficar tudo harmonioso, tudo certinho, do jeito que eu gosto e do jeito que eu acho que os orixás vão estar recebendo melhor, certo? Então, como eu falei, é um trabalho
é voltado para a matriz africana, então é Umbanda e Candomblé mesmo, entendeu? Quem tem preconceito é uma forma de romper os preconceitos, de se conhecer, como eu falei na consagração, por mais que você seja evangélico, você nunca tenha ido num terreiro, mas quando você escuta o tambor, a pele arrepia. É o nosso sangue brasileiro gritando. Então, toda vez que você escuta o tambor, você sente, o peito bate mais forte. Então, é isso que a gente vai trazer. E quem vai passar pelo processo vai sentir que depois que passa pelo processo, você sai com energia se você quer correr uma maratona depois que sai de lá. Então, quem já passou pode evidenciar. Eu tive muito retorno positivo de gente que fez uma reviravolta na sua vida. Teve gente que montou empresa, teve gente que conseguiu trocar de emprego, teve gente que ganhou um cargo de chefia que estava pleiteando há muito tempo. Então, teve gente que teve recuperação de saúde. Então, os feedbacks que eu tive foi muito positivo, que foi o que me motivou a abrir novamente esse trabalho. É muito desgastoso para mim, que eu passo praticamente 2 noites sem dormir, preparando tudo. Tem todas as oferendas, então não é algo muito... vocês podem falar assim, é fácil. Não é, entendeu? Vocês podem prestar atenção quem participou, presta atenção que eu me recluso, eu fico mais sério, eu já tenho uma expressão meio carranca, então eu fico mais carrancudo ainda, porque é a energia que eu vou ancorar. Como a Lígia falou, por mais que você ache que esteja tudo bom, não, mas eu tenho que descer para poder resgatar vocês, certo? Então é isso, tá, pessoal? Nós já estamos com a lista cheia, certo? Amanhã eu estou aguardando ainda algumas confirmações amanhã. Se houver liberação, eu vou estar postando no grupo lá dizendo que surgiu ou não mais vagas, entendeu? Mas nós já estamos além da cota já, tá bom? Então, se surgir, se alguém desistir no meio do processo, eu aviso vocês, certo? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Agora é a oportunidade. Tá bom, pessoal? Chega aqui para a gente se despedir. Eu não vou mais ocupar mais o tempo de ninguém, já é 10 horas já, a gente já até excedeu, que a gente estava planejando uma livezinha de uns 30 minutos, mas eu acho que foi importante, porque ali já trouxe bastante conhecimento, certo? Essa live eu estou gravando, tá? Eu vou montar alguns cortezinhos para colocar lá no Instagram, no TikTok, a gente também tem um TikTok, no Facebook, para divulgar a palavra, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, chama a gente no WhatsApp, tá? A gente está à disposição. E como a Lígia falou, se vocês sentirem que tá difícil, chama a gente, tá? A gente não tem horário. A Lígia não quis falar, mas a gente já teve uma certa oportunidade que um dos participantes da gente entrou em contato, desesperado, estava para cometer suicídio. Tanto eu quanto a Lígia, a gente foi no local, a gente pegou a pessoa, a gente levou para o hospital, teve todo o processo, a gente cuidou da pessoa, entendeu? E agora a pessoa está bem, entendeu? Então, a gente está aqui à disposição para ajudar, tá bom? E não desistam de vocês, tá bom? A Tenda dos Xamãs, ela é uma egrégora, e quando a Lígia recebeu, a gente recebeu dizendo que ia ser para fundar novos xamãs. Então, cada um é o seu xamã interior. Então, você tem todo o conhecimento dentro de você. Nós só estamos aqui para facilitar, para que esse conhecimento seja aflorado, que você descubra o seu conhecimento, certo? Então, nós estamos aqui, não desistam de vocês, e é isso. Tá bom? Quem for fazer a harmonização amanhã, a gente está à disposição, tá bom? Amanhã, às 19h30. O pessoal do grupo Raiz, quarta-feira, às 19h30, a gente está lá também. E no sábado, eu aguardo todo mundo a partir das 14 horas, tá bom? Quem já tá no grupo, já está confirmado, eu vou estar mandando as instruções, eu vou precisar que vocês levem uma toalha, uma roupa, mas eu vou estar explicando certinho para vocês mais para frente, na hora que todo mundo tiver confirmado. Tá bom, pessoal? Então é isso. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? A palavra está aberta. Gratidão por todo esse ensinamento e essa preocupação com todos nós.
Essas informações são muito importantes, essenciais. Eu acho que todo mundo tem na família uma pessoa com problema desse, desse nível de estar tão baixo. Eu estou com um irmão que está nessa situação, e eu estou tentando tirar. Não é fácil, ele não quer sair nem de dentro do quarto, jogou o celular fora, não quer contato com ninguém, e aí vai ter que ser feita uma limpeza forte para conseguir tirar ele de lá, senão vai acabar cometendo suicídio. Vamos. Gratidão pela preocupação. Sim, a gente está aqui no que for preciso, no que tiver a nosso alcance, a gente está aqui para auxiliar, Anderson, viu? Você é um dos companheiros que ajuda a gente sempre, então a gente também está aqui à disposição, tá bom? Gratidão. Isso aí. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Eu aguardo vocês amanhã e na quarta-feira e no sábado quem for participar com a gente, tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite.